No vídeo de hoje nós vamos aqui trazer uma comparação com 3 projetores de resolução 4K para descobrir qual o melhor projetor que nós já testamos até hoje aqui no canal. E eu já vou adiantando para vocês que os 3 são muito bons, mas claro que tem algumas diferenças entre eles que podem acabar te fazendo escolher entre um ou outro. Aqui nós temos o LG Cinebeam HU70LA, que é o modelo mais antigo dos 3, e por isso ele não vai trazer alguns recursos que a gente costuma ver nos modelos mais novos, mas por um outro lado, ele ainda consegue entregar um resultado com uma imagem muito boa. Aqui no meio a gente tem o X5, um projetor que se destaca por ser bem completo, trazendo uma ótima imagem e principalmente um excelente som. E por fim nós temos aqui o V10 ou VX, como você preferir chamar, que assim como o X5 é fabricado pela marca Formove e já traz alguns recursos bem interessantes, como uma taxa de atualização de até 240 Hz. Antes de continuar o vídeo e passar para vocês o que eu percebi testando os 3 projetores lado a lado por alguns dias, eu queria avisar que aqui na descrição nós vamos deixar o link de lojas que estão vendendo esses projetores. Também vou deixar o link do nosso grupo de ofertas exclusivo, onde a gente avisa vocês pelo WhatsApp ou Telegram sempre que um desses modelos de projetores ou algum outro produto interessante aparecer em uma boa oferta. Como os Formove aqui são projetores importados, muitas vezes algumas lojas acabam trazendo eles para o Brasil. E quando dá para comprar esses projetores importados já no Brasil, a gente também envia para vocês lá no grupo. Primeiramente falando sobre o design desses 3 projetores, por se tratarem de produtos de uma linha mais premium, os 3 são muito bonitos e bem construídos, cada um deles com um estilo bem único. Se vocês me perguntassem qual o mais bonito, seria bem difícil dizer, porque a opinião vai variar dependendo do gosto pessoal de cada um. Eu gostei mais do X5 porque ele tem um acabamento espelhado e um formato quadrado que deu um ar de requinte ao aparelho, mas por um outro lado, o V10 acaba sendo o mais chamativo, com seu formato mais circular e acabamento em bambu e dourado, além de contar com retroiluminação quando ele está em funcionamento. Por fim, nós temos o LG, que tem uma cara mais tradicional e minimalista para quem gosta de um aparelho mais discreto. Todos os 3 apostam em poucos botões, sendo que o X5 tem apenas um botão de liga e desliga, enquanto os outros 2 já trazem alguns botões aqui para a gente fazer alguns comandos mais básicos. Sendo assim, a gente acaba precisando recorrer aos controles remotos para fazer ali a navegação no sistema. Nesse quesito, quem se destaca é o LG, porque ele já traz um controle com um movimento chamado de Magic Control. Então, além de usar as setinhas, a gente consegue apontar ele para a tela para fazer alguns comandos, além de ele também já ser iluminado, o que acaba sendo bastante útil em ambientes escuros, onde normalmente a gente vai usar um projetor. Os outros 2 modelos usam um controle que é igual, mas que já traz ali os botões que a gente precisa para comandar os projetores. Se você pretende usar o projetor pendurado no teto, aqui nós temos uma diferença. O LG traz um suporte de 4 pontos, o X5 traz um suporte de pino central, enquanto aqui no V10 a gente não tem conexão para esse tipo de suporte. Sobre as conexões, todos eles já trazem as mais comuns. Todos têm 2 HDMI, sendo que uma delas é do tipo ARC, 2 USB, RJ45 para internet e P2 para o áudio. Além delas, algum desses modelos trazem outras opções. Estou passando para vocês verem certinho todas as conexões de que cada um traz. Antes de falar minha experiência com eles em funcionamento, só queria aproveitar e pedir o seu apoio com o like e a sua inscrição aqui no canal. Esse tipo de vídeo dá bastante de trabalho para ser feito, porque a gente tem que testar tudo nos mínimos detalhes para ajudar vocês na hora de escolher o melhor projetor. E todo o apoio de vocês aqui interagindo com o vídeo nos ajuda demais. Caso você tenha algum desses projetores, comenta aqui embaixo também o que você está achando dele, se está gostando e também o que não curte tanto. E se você ainda não tem, mas está pensando em pegar algum deles em breve, compartilha pra gente qual deles seria e por que você está fazendo essa escolha. Lembrando que aqui na descrição tem o link das lojas que estão vendendo esses projetores e também o link de acesso para o nosso grupo de ofertas. Sempre que algum deles aparecer em uma boa oferta, numa boa oportunidade de compra, a gente vai avisar vocês por lá. Mas vamos agora falar o que eu achei desses 3 projetores depois de todos os testes que eu fiz. No quesito de foco, os 3 mandam muito bem, trazendo um foco que é basicamente perfeito por toda a tela. Uma vantagem para os modelos da Formove é que, como eles são mais modernos, contam com recurso de autofoco, ou seja, a gente só liga o aparelho e eles se ajustam sozinhos. Já no LG o ajuste ainda é manual, então a gente precisa fazer aqui algumas ações para ajustar o melhor foco depois de movimentar o projetor, seja pelos botões físicos ou pelo controle remoto. Sobre as cores, os 3 conseguem entregar bons resultados, mas tem sim algumas diferenças. De forma bem resumida, dá para dizer que o X5 se sai melhor em grande parte das cenas, trazendo um resultado que é mais equilibrado e realista. O LG
LG, por outro lado, se destaca por conseguir trazer tons mais vivos, que muitas vezes causam uma impressão mais impactante. Então, em muitos momentos, vamos ver aquele vermelho que é mais vermelho, ou então um azul que é mais intenso. Com isso, algumas cores, como os tons de pele em algumas cenas, acabam ficando melhor em muitos momentos, enquanto nos outros eles acabam ficando em tons mais sutis. Porém, a desvantagem é que em outros momentos ele pode acabar saturando um pouco demais os tons. Já o V10 também traz um resultado bom, só que assim ligado lado a lado com os outros modelos, a gente acaba percebendo que ele tem a tendência a puxar para tons mais verdes. Vale dizer que nesse vídeo nós deixamos os 3 projetores no modo de cor padrão, que é como a maioria das pessoas vai acabar usando, porque é como eles vêm calibrados de fábrica. Porém, vale acrescentar que lá no vídeo de análise do V10 que nós temos aqui no canal, mostramos uma forma simples de melhorar essa questão, que é mudar a calibração de imagem para o modo cinema. Com isso, ele tira um pouco esse tom mais esverdeado e puxa um pouco mais para tons quentes, ficando numa calibração que eu pessoalmente gostei mais. Sobre a fluidez das imagens, os modelos da 4Move contam com uma tecnologia que deixa a imagem mais fluida. Então, em cenas com movimentos rápidos horizontais, apenas o modelo da LG acabava dando umas leves engasgadinhas. Mas vale citar que o uso dessa tecnologia que vem ativada de fábrica aqui nos 4Move tem um preço. Se você assistir algum conteúdo que tem imagens passando muito rápido, com uma passagem de câmera horizontal, as cenas acabavam ficando com um efeito meio estranho, como se a imagem estivesse meio desfocada. Desativando esse recurso, some esse efeito de desfoque, mas aí é o LG que acaba entregando a imagem mais fluida. No quesito nível de preto, os 3 já trazem um resultado que é bem parecido. Talvez quem leve um pouquinho de vantagem, trazendo um preto um pouco menos acinzentado, seja o LG, mas eu acredito que muito disso seja porque ele tem menos brilho. Com isso, ele acaba tendo mais facilidade, digamos assim, de escurecer as áreas mais escuras. Aproveitando para falar sobre a potência do brilho, nenhum dos 3 desaponta nesse aspecto. Olha só o resultado com a luz acesa. Usando um luxímetro, só para ter uma ideia melhor da diferença entre eles e assim poder elencar quais se saíram melhor nesse aspecto, eu confirmei o que eu estava percebendo durante os testes, que o V10 tem um pouco mais de brilho, na sequência o X5 e com menos brilho nós temos o LG. Mas vale acrescentar que em algumas cenas específicas, por algum motivo, o X5 até conseguia passar uma sensação de que ele tinha mais brilho que o V10. Mesmo os 3 já tendo um brilho legal, ainda assim, quanto mais escuro o ambiente, melhor vai ser o resultado. Sobre o contraste, eu imaginava que o LG se sairia melhor por ter um preto um pouco mais profundo, mas na prática os 2 modelos da 4Move conseguiam entregar mais detalhes nas cenas, porque o brilho deles acabava compensando a deficiência do preto, iluminando bem as áreas que não eram escuras e com isso mostrando um maior contraste em cenas escuras. Embora o vídeo tenha sido mais focado em testes com filmes e séries, eu acho que eu posso passar rapidamente sobre como eles se saíram com jogos de videogame. No geral, eu diria que o V10 se sai melhor. Ao conectar ele no PS5, por exemplo, ele reconheceu uma taxa de atualização de 120 Hz. Embora a fabricante informe que em equipamentos compatíveis, ele conseguiria atingir 240 Hz. Com isso, ele conseguia entregar imagens fluidas e um input lag que deve agradar grande parte dos jogadores. Também entregando um resultado muito bom, nós temos o X5. Só que nele nós percebemos alguns probleminhas com games. Nele o ideal é fazer uma configuração no menu, porque se você não fizer, a imagem tende a não ficar muito fluida. No vídeo de análise do X5 nós explicamos melhor essa questão. Já o LG ficou apenas com a nossa terceira posição aqui nessa breve comparação com games. Ele ainda vai entregar uma experiência boa para jogadores menos exigentes, mas ao lado dos outros ele acabava entregando uma imagem que era menos fluida. Sobre o sistema operacional, os 4Move acabam deixando a desejar por trazerem um sistema que é mais voltado para o mercado chinês. Além de não ter o idioma em português, somente inglês ou chinês, os aplicativos que a gente mais usa aqui no Brasil não estão disponíveis, como é o caso do YouTube, Netflix e Disney Plus. Então, com esses 2 modelos, a gente é meio que obrigado a usar algum dispositivo externo para acessar os conteúdos. Já o LG traz o sistema WebOS, onde esses aplicativos que eu comentei e vários outros estão disponíveis. Em tese, é o mesmo sistema operacional das TVs da marca, só que a versão instalada aqui nesse projetor é um pouco mais desatualizada. Um diferencial do LG é que ele é o único modelo a trazer receptor de TV digital, então aqui você consegue conectar uma antena e assistir aos canais abertos da sua região. Atualmente, pouquíssimos projetores no mercado trazem esse recurso que permite assistir canais de TV, o que pode ser um diferencial para quem assiste muito esse tipo de conteúdo. Sobre a qualidade sonora, o que é algo bem importante para criar uma imersão ainda maior com o projetor, o X5 tem um som que é mais encorpado, com bem mais graves. Pelo que eu consigo me lembrar, ele tem o melhor som entre todos os projetores que já passaram aqui pelo canal, inclusive superando o som de algumas TVs. Logo depois vem o V10, que também entrega um som que é bem alto, mas aqui ele desaponta um pouco nos graves. Eu, pelo menos, tinha uma expectativa muito alta em relação a isso, visto que ele tem um subwoofer que fica na parte de baixo. Por último, fica o LG. O som dele é bem mais baixo e menos encorpado se comparado aos outros. Nos 3 modelos, se preferir, ainda é possível conectar
algum dispositivo externo de som pelas conexões que ele possui, como por exemplo o HDMI ARC. Um outro aspecto que todos os três se saíram bem foi no sistema de resfriamento. Eles são bem silenciosos quando estão em funcionamento e mesmo assim não esquentam. Se fosse para ser muito rigoroso, talvez o LG fizesse um pouquinho mais de barulho, mas era até bem difícil de confirmar essa informação, porque os três eram muito parecidos. Mas dito tudo isso, qual projetor vale mais a pena? Qual é o melhor projetor 4K que nós já testamos aqui no canal? Como vocês puderam reparar nas imagens, os três mandam muito bem. São projetores que trazem uma qualidade muito acima da média, mas claro, cada um deles vai ter alguns pontos em que são mais fortes do que os outros. De forma geral, eu teria tendência a ficar entre o X5 e o LG Cinebeam. O X5, na minha opinião, é o que entrega a melhor experiência se formos analisar o todo. A imagem é muito boa, trazendo um bom foco, cores que são bem equilibradas, além de um som que é incrível. O LG, por outro lado, se destaca pelas cores vibrantes, pelo seu sistema operacional que é mais completo e pelo receptor de TV digital, que pode ser o diferencial para algumas pessoas. Ele também é vendido oficialmente no Brasil, então comprando o LG nós vamos ter nota fiscal, garantia de 1 ano e em muitos momentos uma maior facilidade de compra. Mas só porque eu dei preferência para esses modelos não quer dizer que eu descartaria o V10. Ele aparecendo numa boa condição e uma boa oferta, eu acho que também valeria muito a pena. O ponto que mais me incomodou nele foi a questão das imagens puxarem bastante para os tons verdes, mas como eu mostrei, é possível melhorar bastante essa questão indo no menu de calibração de imagem. Para jogos ele também se saiu bem, até melhor que o X5, onde a gente precisa fazer algumas configurações iniciais para conseguir ter uma boa experiência com jogos. Lembrando que aqui no vídeo nós tentamos focar mais na comparação, nas diferenças entre os três modelos, mas se vocês quiserem mais informações sobre esses projetores, todos eles têm uma análise mais completa aqui no canal. Eu posso deixar o link desses vídeos aqui na descrição. Mas e vocês? Qual desses três modelos preferiram depois de assistir o vídeo? E por quê? Conta pra gente aqui embaixo no campo de comentários. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado e até a próxima!